vez nós estamos aqui juntinhos para vermos a palavra do Senhor. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu quero ler com você hoje, capítulo 21, no versículo 15. Aliás, eu quero ler com você algumas passagens, falar um pouquinho sobre a vida de Pedro. Pedro, que deu bastante trabalho para Jesus. Até uma orelha ele chegou a tirar e Jesus teve que colocar no lugar. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes tem pessoas ao nosso redor que nós não sabemos o que fazer, que nós achamos que não tem mais jeito, mas nós servimos ao Deus do impossível. Eu já quero começar te chamando a atenção para isso. Não abra mão de ninguém para o nosso Deus. Onde abundou o pecado, pode superabundar a graça. Nós não devemos desistir para o nosso Deus, nada é impossível. Se você tem alguém que você gostaria muito que estivesse na presença do Senhor e está vivendo de uma maneira muito difícil, ou de repente não tem tanta firmeza, ora está bem, ora não está e oscila, não desista dessa pessoa, ore por ela, ore. Quando você tiver a oportunidade de falar do amor de Deus, fale. Se a pessoa não aceita determinadas situações, continue em oração. Aproveite quando você tiver o momento certo, mas não desista, não pare de orar, não pare de buscar, confie. Todos nós passamos por um processo, alguns são rápidos, outros são mais lentos, outros nós gostaríamos que estivessem mais parecidos conosco, que estivesse andando de uma forma específica na presença do Senhor, e às vezes nós não conseguimos fazer com que fosse realmente, com que seja realmente da nossa maneira, mas nós não podemos desistir. Continue orando pelos seus e você vai ver a mão do Senhor agindo. Aqui em João 21:15 fala assim: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos a outra e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. O Senhor, ele pergunta para cada um de nós: Você me ama? Você me ama? E ele, depois de perguntar, de confirmar, de perguntar pela terceira vez, ele diz: Siga-me. E o Senhor, ele nos chama, ele nos convida a estarmos na presença dele. É, independente de como nós estivermos, porque quando nós olhamos um pouquinho a vida de Pedro, aqui ele está falando para Jesus, falando para Pedro, para pastorear as ovelhas, para cuidar das ovelhas do Senhor, para cuidar do povo de Deus, para fazer a obra do Senhor, para se tornar realmente um apóstolo de Cristo. E aqui o Senhor ainda até se refere à morte de Pedro. E Pedro deu a vida realmente, literalmente, pela obra do Senhor, pelo Evangelho. Nós olhamos para a vida de Pedro e nós vemos que a vida dele não foi sempre uma constante, não foi sempre aproveitando o máximo que Jesus estava dando para ele. Ele oscilava, tinha as crises, tinha as dificuldades.
Aqui em Mateus 16, nós vemos Pedro sendo usado por Deus. Mateus 16, versículo 15 fala assim: Jesus. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Nós vimos o que? Mateus 16, versículo 15 a 17. Mateus 16. Aqui em Mateus 16, no versículo 21, apenas alguns versículos para frente, ainda no mesmo capítulo, olha só. Jesus falando, a história continua. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Jesus havia acabado de dizer que Pedro foi usado por Deus. Passa só alguns versículos e nós vemos Jesus dizendo que Pedro havia sido usado por Satanás. E Pedro, ele continua na presença do Senhor. Pedro, ele continua buscando, continua servindo, continua andando ao lado de Jesus, até que chega o momento em que Jesus fala que alguns negariam a ele. E ele fala: Eu jamais te negarei, eu jamais te deixarei. E aí o que a gente vê aqui em Mateus 26, Pedro estava, versículo 69, Pedro estava sentado no pátio, uma criada aproximando dele disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: Não conheço este homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço este homem. E imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Queridos, e é esse homem que pouquinho antes havia tirado a orelha de um soldado, esse homem que está oscilando, ele mostra que nós muitas vezes somos falhos, nós vivemos um processo onde nós precisamos buscar a santificação. Todos nós já fomos chamados por Deus, todos nós que conhecemos, que estamos realmente buscando ao Senhor, né? Nós já fomos chamados de determinados ambientes, de determinadas práticas, já buscamos uma mudança de vida, nos achegamos aos pés do Senhor, mas nós vivemos um processo de santificação. E alguns ainda têm determinadas práticas a serem deixadas de lado, ainda cultivam alguns hábitos que não deveriam, mas estão no processo, estão aos poucos sendo lapidados e nós precisamos orar. Nós não devemos julgar, não devemos medir nem apontar, porque a palavra do Senhor ela é muito clara: não julgueis, porque da maneira que você julgar, você vai ser julgado. Da mesma maneira que você medir, você vai ser medido. Nós não devemos apontar, nós devemos orar uns pelos outros, orar pelos nossos, não desistirmos deles. O importante
é eles estarem na palavra vendo a palavra do Senhor, estarem com fé em Deus, e se estiverem na presença, estiver buscando, se estiver na igreja, mesmo que ainda tenham falhas, confie que o Espírito Santo, assim como ele nos lapida, assim como ele cuida das nossas vidas, ele também vai cuidar da vida dos nossos. Nós não podemos deixar de orar, deixar de buscar. Esses dias alguém me disse, o meu filho não está indo na igreja, eles não estão indo na igreja, mas eles leem a palavra do Senhor. Irmãos, eu fui convertida desse jeito, lendo a palavra do Senhor. Aí eu me apaixonei tanto pela palavra de Deus que eu comecei a lê-la todos os dias, e às vezes eu ficava horas lendo a palavra do Senhor, e o Espírito Santo me encheu, me trouxe para a presença dele. E é lógico que houve um processo, não foi de uma hora para outra que as coisas aconteceram, teve um processo, e a gente vai sendo lapidado, e o Senhor, ele vai nos purificando a cada dia, que nós venhamos ficar sem os maus costumes, sem os resquícios, mas que nós busquemos a santificação a cada dia. Perfeitos nós só seremos quando estivermos lá na glória, mas que nós venhamos buscar sermos perfeitos, buscar sermos o melhor possível, que nós venhamos deixar de lado tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Eu separei até uma frase aqui de John Wesley. Ele diz assim, a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Então nós precisamos buscar a santificação, nós precisamos buscar a cada dia estar mais perto do Senhor, para que nós sejamos lapidados da melhor maneira possível, para que nós venhamos brilhar, para que nós venhamos ficar o mais perfeito que nós pudermos, e a cada dia buscar corrigir qualquer falha, corrigir qualquer mau costume, e confiar que o Espírito Santo, ele não abre mão das nossas vidas, que você não abra mão dos teus, que independente da fase que estiver, ou se ainda não está, a sua oração faz com que o Espírito Santo lute por essas vidas, faz com que o Espírito Santo venha cuidar, venha operar, venha proteger, que o inimigo não possa tocar. Continue em oração, continue buscando, independente daquilo que estiver passando. Tem coisas que não está do nosso agrado, mas confiemos que o Espírito Santo, ele vai instruir o caminho que deve seguir, ele vai orientar pelo melhor caminho. Amém? Eu convido você a orar comigo nesse momento. Deus maravilhoso, Deus soberano, Senhor, nós falamos de outros, mas essa palavra serve para as nossas vidas, Deus. A cada dia, Senhor, nós precisamos ser melhores, Pai. A cada dia, Senhor, meu Deus, nós precisamos nos achegar mais a Ti, e não agir, Senhor, da maneira que Simão fez, Senhor, mas que nós sejamos constantes na Tua presença, que nós busquemos ser cheios, Pai, dos frutos do Espírito na nossa vida, Pai, que nós possamos pedir para o Espírito Santo a cada dia nos mostrar aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós cometemos, que não está de acordo à vontade do Senhor, e que Ele nos dê força para nós fugirmos de tudo aquilo que faz com que nós corramos risco na presença do Senhor. Pai, nada é mais importante do que a nossa salvação, que nós possamos estar firmes contigo, Pai. Nos afasta, Deus, de tudo aquilo que nos tira da tua presença, nos afasta, Senhor, de todo o laço do inimigo nas nossas vidas. Abra os nossos olhos, Senhor, abra nossa mente, abra o nosso entendimento, Pai, para que nós possamos correr uma corrida perfeita na tua presença, Deus, e que nós venhamos, Pai, receber o prêmio da vitória no nome de Jesus. Senhor, cuida de nós, cuida dos nossos. Nós colocamos tudo nas tuas mãos, Pai. Pedimos a tua misericórdia, Senhor. Nos ajuda na nossa caminhada nessa terra, no nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, que Deus te abençoe.